Meus irmãos, boa noite então a todos. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, nesta classe de novos membros, você também que está participando pela internet dessas aulas. Hoje é a terceira aula e nesta terceira aula nós vamos começar a ver aqueles mandamentos da segunda tábua da lei. Lembra? Os 4 da primeira tábua, nossos deveres para com Deus. Agora, os 6 da segunda tábua, os nossos deveres para com o próximo. E hoje nós vamos ver os 2 primeiros, que é o 5º mandamento, honrar pai e mãe, e o 6º, não matarás. Nós vamos orar para iniciar então a nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te bendizemos e te adoramos nesta hora, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, que tem cuidado de nós, que tem nos guiado, que tem nos instruído em Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito possa nos aquietar nesta hora, que o Senhor possa trazer entendimento à nossa mente, para que Ele desça ao nosso coração e possamos compreender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, a partir do estudo da Tua palavra, Senhor, dos mandamentos, ainda que de maneira superficial aqui nesta noite, mas instruídos pelo Teu Espírito, que o Senhor possa trazer algo, ó Deus, ao nosso coração, que esclareça a dúvida, que possa fortalecer a nossa fé, que possa nos dar mais ânimo para lutar contra o pecado pessoal, servindo ao Senhor em novidade de vida. Fala com o Teu povo aqui presente, Pai. Fala com aqueles que assistirão esta aula também, de suas casas. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Então, esta é a terceira aula, como eu disse, e nós vamos começar a ver os mandamentos que mostram a nossa relação com o próximo. Mas antes disso, vamos tentar lembrar os 4 mandamentos da aula anterior? Olha lá. Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura, nem adorarás, não prestará culto. Terceiro, nisso, não tomar o nome de Deus em vão. E o 4, guarda o dia do Senhor, que é a luz do Novo Testamento, a luz da obra de Jesus Cristo, da sua ressurreição. Hoje, o dia do Senhor é o domingo. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro daqueles mandamentos do nosso relacionamento com o próximo, segunda tábua da lei, é o 5º mandamento. Abra o seu livrinho, deixa também a Bíblia aí, se você quiser consultar algum outro texto, mas os textos que a gente lê, eles estão no livro aqui, para ser mais didático, tá? Para a nossa aula fluir bem. Você também que está acompanhando da sua casa, traga a Bíblia e traga o livrinho que eu entreguei para você, tá bom? Olha lá, Êxodo 20, 12. Olha o mandamento aí. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que a gente vê aqui? A gente começa a ver, meus irmãos, que os filhos, eles devem honrar aos seus pais, como eles devem honrar a Deus. É o paralelo. A gente está até vendo em Malaquias, né? Olha Malaquias 1,6. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? Assim como Deus sobre o seu povo é a autoridade, os pais são autoridade divinamente instituída sobre os filhos. Qual é a nossa primeira autoridade na vida? São nossos pais. E Deus então está dizendo, olha, é preciso que você já comece a vida entendendo que você precisa honrar, respeitar os seus pais, figura para toda a autoridade em tua vida depois. E o que significa honrar? Significa, dentre outras coisas, considerar, ou seja, tê-los como pessoas importantes e obedecer também. Agora, obedecê-los no Senhor. Por quê? Olha que interessante. Por que obedecê-los no Senhor? Veja, se o teu pai pedir para você fazer alguma coisa que a Bíblia condena, ou deixar de fazer alguma coisa que ela manda, você fica com quem? Com o teu pai ou com a Bíblia? Com a Escritura. É por isso que a obediência é no Senhor, enquanto esses pais e essa autoridade não estiver exigindo que você descumpra, quebre a palavra de Deus, ok?
Isso é importante. Lá em Colossenses 3:20, a gente lê assim, ó: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E olha que interessante, porque esse mandamento é incondicional. O que significa esse mandamento de honra a pai e mãe ser incondicional? Eles devem ser honrados pelo que eles são, uma autoridade constituída por Deus na nossa vida, independentemente do seu desempenho. Irmãos, isso é um desafio, mas é isso que Deus nos pede. Olha o que diz Provérbios 20:20: a quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Agora olha 1 Pedro 2, de 17 a 19, está aí, ó, mais abaixo no livrinho. 1 Pedro 2, de 17 a 19: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Está vendo? Uma outra autoridade. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Está vendo aí a relação de patrão e empregado? O patrão é uma autoridade. Agora, irmãos, não somente se esse senhor ou o rei for bom e cordato, mas também ao perverso. Olha que perverso aqui é aquele às vezes que é severo no trato. Por exemplo, é um pai que muitas vezes é ausente na vida de um filho, só trabalha, não está presente ali na vida do menino. Ou um pai que tem uma má índole. Por que ele tem que ser honrado pelo filho? Porque ele é pai, porque é mãe, porque é autoridade. Ele só não vai precisar ser obedecido se ele pedir para o menino quebrar a palavra de Deus, quebrar o mandamento de Deus. Aí não, aí você fique com o mandamento. O mandamento, ele se aplica, a gente vê então que essa honra ao pai e à mãe é uma figura para a honra a qualquer autoridade na nossa vida. É por isso que sem Cristo nós não cumprimos nenhum mandamento. Quem é que nunca desrespeitou um professor na escola, ainda que em pensamento? Um político, uma autoridade de trânsito, ficou bravo. Quem que nunca pensou sequer algo de errado contra qualquer autoridade sobre nós? Todo mundo, em algum grau, acaba desrespeitando e quebrando este mandamento. A honra ao pai e à mãe aponta para o nosso dever de nos relacionar bem com toda a autoridade. Por quê? Porque Paulo em Romanos 13 vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus, é ministro dele, para abençoar os que fazem o bem e para punir aqueles que fazem o mal, porque ela traz a espada, e a espada na Bíblia é sinônimo de justiça. Olha Romanos 13, 1 a 2, irmãos. Romanos 13, 1 a 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então perceba, a sujeição à autoridade não é pela autoridade em si, mas é porque ela foi posta ali por Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, a questão da autoridade, viu, Ismael, não é o homem ou a mulher em si, mas é porque Deus a colocou ali. Deus levantou o professor para te dar aula, Deus determinou determinado patrão para vocês trabalharem, Deus colocou aquele guarda de trânsito para cuidar da ordem social ali. Então, isso é muito importante a gente entender, e isso faz com que a gente se relacione melhor com as autoridades depois. A gente já leu, né, 1 Pedro 2, 17 e 18, que nós temos que honrar o rei. Aqui está no lugar de um presidente, de um governador, dos vereadores, dos políticos, e os servos, os colaboradores também devem ser submissos aos seus patrões, não somente se for bons, mas também se for difícil no trato. Tem uma dúvida. Sim. Tem uma dúvida, eu tenho uma resposta, mas uma resposta minha, então, para a gente não responder. Essa questão da autoridade constituída Por Deus. A gente está vivendo num período aí que a ideia da igreja, ela não surge, ela nasce. Nasce a igreja e automaticamente, geralmente surge se o pastor constituído por outro pastor que já foi intitulado por Deus ao cargo. Só que hoje, nos dias atuais, está surgindo muitas igrejas pequenas
que parte da ideia do coração do próprio homem, que ele abre a igreja e ele mesmo se constitui líder. E através dele surgem outros pastores. Essa constituição é vida de Deus ou não? Meu querido, dentro da soberania de Deus, nada escapa ao governo dele. Então não dá para a gente dizer que isso pega Deus de surpresa, ou que isso não foi previsto pelo Senhor, porque dentro da presciência de Deus, isso inclusive já foi determinado para que acontecesse. A questão é a seguinte: isso está segundo a vontade de Deus ou não? Essa igreja é organizada segundo a vontade de Deus? Esse homem, ele foi ordenado segundo a palavra de Deus? Esse é o ponto. E muitas vezes, como você expôs, isso não acontece assim. Não há um procedimento, não é a igreja que acaba ordenando, não há um conselho de outros homens que impõem a mão, como Paulo fez com Timóteo. O presbitério impôs a mão para que Timóteo fosse ordenado pastor, para ir para Éfeso, por exemplo. Isso não acontece. Aí vem do coração do homem. Deus usa para a glória dele? Usa. Deus usa para alcançar pecadores e transformá-los? Usa. Mas a questão é, está de acordo com a vontade de Deus? Não, é o homem dando aso ao seu pecado, à sua autonomia, ao seu jeitinho de querer fazer as coisas. E isso desagrada a Deus, e em algum momento a conta vai chegar. Em algum momento a conta vai chegar. Lembra de Saul? Deus falou para Saul: Saul, vai lá, por meio do profeta Samuel, passa a navalha em todo o amalequita, não traga nada. O que Saul fez? Poupou Agag e o melhor dos animais. E a boa intenção? Para sacrificar a Deus. Foi aceito? De jeito nenhum. Foi uma das razões pelas quais ele perdeu o trono. Então, uma hora a conta chega, viu, Leandro? Entendeu? É mais ou menos por aí. O homem pode fazer, e faz o tempo todo, mas não é do agrado de Deus, porque está fora da prescrição dele, para que aconteça de maneira responsável isso. Essa é uma das razões, viu, Leandro, pelas quais a gente não vê muita igreja presbiteriana do Brasil. Irmãos, eu viajo, e a gente vê igreja para tudo quanto é lado, principalmente mais de linha pentecostal e neopentecostal, que segue mais ou menos isso. Um obreiro se destaca, vai lá, abre o salão, aluga, abre o salão e começa a trabalhar. Não é assim mais ou menos que funciona? Veja, Deus pode usar? Claro que pode, para alcançar pessoas lá, para abençoar. Mas outra coisa, por exemplo, é o galardão. Esse homem vai sofrer na hora da recompensa, do galardão, porque ele tomou uma tarefa de maneira descuidada, de maneira irresponsável. O que eu mais vejo em Rio Preto são essas igrejas que abrem, fica 6 meses, 1 ano, fecha. Isso traz um descrédito para a igreja, dentre outras coisas. As pessoas passam de acreditar. Por quê? Falta planejamento. Então, por exemplo, aqui, como é que a gente organiza uma igreja? Primeiro, começa com ponto de pregação. Depois, se você tiver um número de membros não frequentantes, se você tiver uma liderança constituída, presbítero e diácono, e se você tiver recursos para manter o trabalho, transforma em congregação. Depois de um tempo, crescer um pouquinho mais esses 3 pilares, aí organiza a igreja. Por quê? Porque ela vai caminhar com suas próprias pernas. Já tem pastor, já tem presbítero discente. Os presbíteros têm o regente, que é o pastor, o que ensina, o que prega, o que ministra os sacramentos. Tem os discentes, que são os administradores, formam o conselho da igreja. Tem os diáconos, para cuidar do prédio, das necessidades dos vulneráveis. Tem o dinheiro para manter tudo isso aí. Tem uma quantidade de membros já firmes. Pronto. Isso demora. Um pastor presbiteriano demora, em média, 9 anos. São 9 anos entre estudo, prova de dons, licenciatura. 9 anos, gente. Isso não entra na cabeça desse pessoal, né? Que pega um obreiro com 6 meses e fala: não, pode alugar um salão e abre a igreja. Mas por quê? Porque nós estamos tentando, hein? Essa igreja também tem falhas, não é perfeita, é formada de pecadores, mas nós estamos tentando o máximo se aproximar do que a gente entende aqui, que é uma igreja responsável, tá? Então, vamos lá. O que Deus exige no 5º mandamento? Lembra do Catecismo de Heidelberg, lá de 1563?
A pergunta 104 diz assim: o que Deus exige no 5º mandamento, quando ele diz honrar pai e mãe? Olha só, gente: devo prestar toda honra, amor e fidelidade a meu pai, à minha mãe e a todos os meus superiores. Está vendo? Pai e mãe é figura para toda autoridade. Devo submeter-me à sua boa instrução e disciplina, com a devida obediência, e também ter paciência com seus defeitos. Por quê? Olha, isso é importante. Porque Deus nos quer governar pelas mãos deles. Por que Deus dá autoridades? Para controlar, por exemplo, a ânsia do nosso pecado, para conter a ordem social. Você imagina se não houvesse polícia, forças armadas? Com elas já é difícil, e sem elas seria caos. Sim. Pastor, mas aí no caso, então, a gente tem que aqui, é claro, né, que a gente tem que honrar toda Autoridade superior, desde que ela não peça para você descumprir a palavra de Deus. Mas aí no caso da atual conjuntura do nosso país, isso também pode ser não uma punição, mas como que é? Não sei a palavra, é como se fosse Disciplina. uma disciplina. Exato. O povo tem o político que merece, não é? É mais ou menos isso. Então, vocês podem ter certeza do seguinte: se nós temos maus políticos, é porque aqueles que os elegem também não são tão bons. Vocês entendem isso? É um reflexo do povo. Então, Deus usa essas autoridades, muitas vezes até iníquas, que não têm compromisso com Ele, ou para abençoar o povo, ou para disciplinar esse povo. Aí, Camila, nós não sabemos por quê, mas é o que eu sempre digo: cuidado. A Bíblia diz: ore e interceda pelas autoridades. Paulo vai falar a Timóteo. É um desafio. É demais, Camila, para todo mundo. Eu acho que só se for orar os imprecatórios. Pode ser também, para que seja levado ao arrependimento, ao quebrantamento de alma, de coração, não é? Porque nós temos que interceder por essas autoridades, porque são ministros de Deus. Deus vai usar de alguma forma. Deus permitiu que estivesse lá, porque Ele está lá por permissão de Deus. Ele não está lá por força própria. Nenhum juiz, nenhum político, não está ali por força própria. Deus permitiu, colocou naquele lugar. Com que propósito? Nós não vamos saber tudo, né? Nós não vamos saber tudo. Deus governa a vida das pessoas por meio das suas autoridades, ok? Então, olha que interessante: se é assim, a relação correta entre pais e filhos é fundamental para o bem-estar da nossa alma. Há muitos relacionamentos quebrados entre pais e filhos. Então, como é que pode haver reconciliação, restauração, perdão? Por meio de Cristo, por meio da presença de Deus nessas vidas. E olha que interessante, lá em Malaquias 4:6, olha que interessante. Aqui, o profeta está dizendo o que Jesus faria quando ele viesse. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Está vendo? Quando Jesus vier, quando ele entrar em muitas famílias, ele pode restaurar, trazer perdão para aquela ruptura que havia entre pais e filhos. Porque se os pais são a primeira autoridade que temos na vida, também é o primeiro momento para haver desgastes entre subordinados e subordinantes, não é? Então isso acontece em muitas famílias: pais que não falam mais com seus filhos, filhos que não falam mais com seus pais. Mas Jesus, pela obra dele, ele traz essa paz, esse bem-estar para a alma, restaurando e trazendo perdão, para esses filhos e para esses pais. Tudo bem o 5º mandamento? Vamos para o 6º? O 6º é curtinho, né? Não precisa nem ler, né? O que fala o 6º? Não matarás. Êxodo 20:13. O que é isso, hein? Não matarás. O que vocês acham? O que é não matar? É só o assassinato? Ou você pode matar alguém com a língua? Não pode? Olha a maledicência aí. Olha só, gente. Como soberano autor da vida, quem é que pode tirá-la? Só Deus. Por quê? Porque você é a imagem de Deus. Essa é uma das razões que proíbem o homicídio. Você está matando a imagem de Deus no próximo.
Só Deus pode tirar a vida. E muitas vezes atira por meio das autoridades. Muita gente vai defender a pena de morte com base nisso. Por quê? Quem é que aplica a pena de morte a alguém? É uma autoridade, um juiz constituído por Deus. Então aí muitas pessoas vão dizer, então está chancelada a pena de morte. Por quê? Porque no caso foi alguém constituído pelo próprio Deus. Então, claro, gente, pode haver erros, pode haver abusos por conta do pecado do juiz, mas em tese, aquele homem é uma autoridade constituída por Deus. E se ele entendeu que aquela pessoa precisa morrer pelo que ele fez, então é como se o Senhor chancelasse isso. Mas fora disso, ninguém pode tirar a vida de outro. É possível ir além do assassinato para suas motivações. Por exemplo, matar alguém não é só assassinar alguém, tem a ver com as motivações. Vamos pensar em algumas coisas que podem matar uma pessoa e quebrar o mandamento? Ódio que leva ao desejo de vingança. O ódio, esse desejo de vingança, morte do outro, pronto, você já quebrou o mandamento. E a ambição desenfreada? Eu pensei em algumas coisas. O que é uma ambição? Um desejo excessivo por algo que faz com que você fique cego e passe em cima de alguém. Desejo por poder, por riqueza, por status. Muitas vezes isso leva pessoas a ignorar a ética, os bons costumes, as leis e ferir a reputação de alguém para obter lucro empresarial, por exemplo. Como não há essa concorrência desleal, não é? Um empresário destrói a reputação do seu concorrente para que a sua empresa alavanque. E um traficante, então? Por exemplo, você deu prejuízo para a boca? Pode matar. A ambição desenfreada pelo lucro, poder, domínio. A própria política. Como matar o que está concorrendo para eliminar a chance de chegar lá. Exatamente. Isso mesmo, você vê o que está acontecendo lá? Então essa ambição pelo poder, você dizima o teu oponente, meu caro. Quebra o mandamento. E a banalização da vida humana? Veja, a vida tem perdido a importância, irmãos. Cada dia mais. A pessoa morre por causa de um celular, morre por causa de um tênis. A pessoa morre no trânsito porque fechou o cara. Você pega uma pessoa nervosa, ela taca a arma, ela mata. Toda hora acontece isso. Isso mostra o quê? Banalização da vida. O aborto. Quando alguém decide abortar, aí é o direito da mãe, da mãe, da mãe. E da criança? Alguém pensou no direito da criança? Ninguém pensa naquela vida lá. E a eutanásia também. Mortes por motivos fúteis, como eu disse. Outra questão que quebra o mandamento, a autocomiseração, ou seja, aquele vitimismo. Sabe, tem gente assim, vida, tudo de mal acontece comigo. Comigo nada dá certo. O que acontece com essa pessoa? Há uma estagnação nela, uma paralisação, um congelamento. É como se ela decretasse a sua morte. Quebra o mandamento também. Oi, Sérgio. Também quebra o mandamento. O ódio, ele se manifesta como fúria, por exemplo. Boa noite. O ódio se manifesta como fúria, ou seja, de maneira... Aí no caso da fúria, você vê alguém irado no trânsito, querendo matar a pessoa, mas ele pode se manifestar de maneira indiferente, no trato polido. Aí você vai suspeitar. Não tem situações que a pessoa está até dando risada, mas ela está rilhando os dentes, um ódio, mas ela não está mostrando. Ou então ele pode ser disfarçado sob um verniz de amabilidade, aquele ódio que está oculto. Sabe o cara que está te abraçando e atrás da mão? O ódio, quebrando o mandamento. O ódio produz obsessão. Obsessão em que sentido? A pessoa, ela devota todas as suas energias para destruir o outro. Produz distanciamento, ou seja, é a indiferença. O outro morreu para mim, eu não quero mais saber dele. O que isso leva? Adoecimento das emoções, traz doenças emocionais. Por exemplo, a pessoa vive apática, a pessoa entra numa espiral depressiva e também traz problemas espirituais. Claro, o ódio nos afasta de Deus, porque, olha só, não há como manter comunhão com Deus odiando as pessoas. A Bíblia diz que nós temos de buscar a paz com todos os homens, quando depender de nós. 1 João 3,15, olha aí, todo aquele que odeia ao seu irmão
é assassino. Está vendo? O ódio aí, quebrando o mandamento, matarás, é ódio, mas ele é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, olha Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha Romanos 12, de 17 a 21. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Agora, se possível, é claro, tem momentos que a pessoa não quer nada, mas se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E aqui é a questão do perdão, muitas vezes, né? As pessoas dizem assim, não vou perdoar porque ele não vai me perdoar. O problema dele é com Deus, o perdão é você que dá. Você dá o perdão, você libera aquela dívida moral para que aquilo não fique ruminando em você toda vez que você vira a pessoa, toda vez que você lembrar da situação, aquilo vai ser uma pontada. Não, perdoe. Mas e ele? Ele vai se acertar com Deus, a tua parte você fez. Porque é isso, às vezes não depende de nós reconciliação, por exemplo, em perdão. O que nos compete? Perdoar. O que nos compete? Buscar a paz, estender a mão. Se o outro diz, some daqui, agora é com ele. Entenderam? Agora é com ele. Olha, são esses textos aqui. Cuidar de nós mesmos, olha que interessante, implica não fazer mal a nós mesmos. Irmãos, o pecado é especialista em fazer com que a gente se distrate. A gente faz mal para a gente de tantas formas. Efésios 5, 29. Você quer ver? Aqui, aqui na página 17. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, ou seja, sua vida. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Paulo está falando aqui do relacionamento de marido e mulher. Um tem que amar, o homem ama a mulher porque ele se ama. A mulher se submete ao homem, porque ela ama a Deus em primeiro lugar. Ela cuidando dela, ela está cuidando do marido. O marido cuidando dela, está cuidando dele, porque são os dois uma só carne. Então Paulo está dizendo, ninguém jamais odiou a própria carne, a alimenta e dela cuida. Então, vocês são um só marido e mulher, cuidando do outro, você está cuidando de você. Você está se alimentando, você está cuidando de você. Olha 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo está dizendo para Timóteo. Olha Atos 20, de 2 a 3. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, Paulo dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses. Tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, está vendo? Vamos matar ele. Quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Quando Paulo fez isso, ele estava cuidando do quê? Dele, né? Da sua vida. Tem uma conspiração ali. Se você passar ali, eles te matam. Então, quando ele determinou ir por outro caminho, ele estava cuidando dele. Ele estava zelando para não quebrar o mandamento. Porque atentar contra a própria vida é quebrar o mandamento. A gente vai ver. O mandamento não é só evitar o ato extremo, por exemplo, do suicídio, nesse caso de cuidar de nós mesmos, né? O ato capital, então você tirar a própria vida. Não, o descuido no equilíbrio pessoal, na vida pessoal em muitas áreas, também quebra o mandamento, porque mostra que a gente não está cuidando da gente. Por exemplo, não cuidar das emoções, você pode cair numa depressão. Não cuidar da alimentação, você pode engordar ou cair numa bulimia. Deixar de fazer exercícios físicos, deixar de tomar os remédios, porque dentro da graça comum, Deus traz médicos, desenvolve a medicina para cuidar de nós, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Hábitos prejudiciais, e aí eu lembrei, irmãos, de esportes radicais. Gente, você quer ver uma coisa? Esportes radicais e vícios, né? Tabagismo, embriaguez, são coisas que atentam contra o nosso corpo, contra a nossa vida. Está quebrando o mandamento. Mas esporte radical, você concorda que é atentar contra a própria vida? É atentar contra a própria vida, gente. E olha como, e você percebe como que nós temos admiração por coisas que podem nos matar.
Para pensar. Vamos pensar nos exemplos bobinhos. Você vai num parque de diversão, não é gostoso ir numa montanha russa? É gostoso demais, mas você pode morrer ali. Você pode morrer, como já morreram pessoas, mas a gente gosta. Outra coisa, para quem gosta de adrenalina, gente, pular de paraquedas deve ser uma sensação de liberdade enorme, mas você pode morrer. Velocidade no carro novo, 2.0, turbinado, aspirado, vamos acelerar. Muita gente fica doido ali, você pode morrer. Tem tantas coisas que podem nos matar e estão travestidas de prazer. Quebra o mandamento, gente. Você está atentando contra a tua própria vida. Tem que tomar cuidado com isso. As autoridades constituídas, elas receberam... Por que elas existem? Por que Deus as colocou? Para manter a ordem social. Então, só elas podem usar a força para coibir o mal e motivar o bem. É por isso que a polícia tem autoridade. É por isso que um juiz, quando determina a pena de morte, tem autoridade. Por quê? Foi chamado, constituído por Deus. Novamente, pode ter havido abusos, pecado, desvios, isso vai ser respondido tudo na presença de Deus. Mas aqui, na presença dos homens, ele foi constituído para fazer isso. Então ele tem que ser honrado, tem que ser obedecido. E como disse a Camila, né, Camila? Como é difícil a gente obedecer uma autoridade que muitas vezes desprestigia a lei de Deus, tem uma pauta anticristã no seu governo. Terrível, gente, né? O que Deus exige no 6º mandamento, meus irmãos? Então, não matarás. Agora voltando para o 6º, né? Eu não devo, olha quanta coisa. O que é não matar? Eu não devo desonrar, odiar, ofender ou matar o meu próximo. Então você vê, se você xingar alguém, pronto, você quebrou o mandamento. Se você pensar algo errado contra alguém, pronto, você quebrou o mandamento. Você não deve fazer isso por mim mesmo ou através de outros. Olha só, isso não posso fazer nem por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por atos. Mas devo abandonar todo desejo de vingança, não fazer mal a mim mesmo, ou de propósito colocar-me em perigo. Está vendo os esportes radicais? Coisas que são aparentemente inofensivas, né? Por isso as autoridades dispõem das armas para impedir homicídios. É para guardar o mandamento, que ele seja quebrado. Por isso que a autoridade tem arma, que é para impedir que as pessoas cheguem a matar outras pessoas, por exemplo, ou praticar outros atos, ainda que não seja a morte, mas que quebre o mandamento. Então Deus chama essas autoridades, né? A gente tem que pensar sempre assim, em tese, irmãos, é o plano de Deus. Agora, o pecado nas autoridades impede muito, não é? O cumprimento disso, mas está tudo dentro do controle de Deus, viu? Um colega, na certa feita, eu trabalhava na fábrica com ele, conversando dentro de uma determinada igreja, ele falou que lá, no conceito da igreja dele, teve um rapaz, um membro da igreja, que morreu nesse acidente de carro. Quando foi feita a perícia, ele estava a mais de 150 km por hora. Se conversa com a igreja, nem no inteiro não vai. Ele diz que ele atesta que a pessoa está tentando contra a própria vida. Eu achei meio pesado, na época eu não entendia. Eu estou falando mais um pouco, eu não sei se é correto ou não. Pesado demais. Meu irmão, eu fico pensando, isso é moralismo, isso é legalismo, isso é você se manter pelas obras. Essas pessoas que não foram, qual é a mensagem que elas estão passando? Eu não faço o que ele fez. Isso é legalismo, isso é moralismo, isso é julgamento, isso é desmerecer o poder do perdão da cruz de Jesus. Isso aí é seita, isso aí é comportamento de seita. Eu não sei que igreja é, que seita é, não precisa falar, mas isso não é postura de igreja cristã, porque a igreja cristã, ela confia no perdão que Deus nos deu por meio da cruz de Jesus Cristo. Pecado nós vamos ter até o final. Olha, o mandamento aí, não matarás, ele não proíbe o uso de violência em legítima defesa. Isso aqui é legal, né? Olha o que Jesus fala aí em Mateus 24:43. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, o que ele ia fazer? Ele ia entregar a sua família ao ladrão? Não, ele ia vigiar, não deixaria que fosse arrombada a sua casa, ele enfrentaria o ladrão.
Então, você pode usar a violência, no caso, para defender, né, a sua casa. O mandamento sugere sentimentos, atitudes, hábitos e comportamentos construtivos. Isso é interessante, né? É por isso que o Catecismo Maior de Westminster, eu também entreguei um exemplar para vocês. Esse Catecismo Maior, ele é de pergunta e resposta, só que ele é mais profundo. Ele é mais cheio. Pode ver que o breve catecismo é mais fininho. É para novos, na fé e para crianças. O Catecismo Maior já é mais robusto, tem explicações mais profundas. Na pergunta 135, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? A justa defesa da vida contra a violência. Pode usar legítima defesa. Paciência em suportar a mão de Deus. Você está sendo disciplinado? Aguenta. Sossego de espírito, alegria de coração, uso sóbrio, da comida, não vai virar um glutão, senão você engorda. Da bebida, cuidado para não virar não se embriagar. De remédios, não vai ficar dependente de remédio. Do sono, agora você vai ficar preguiçoso, você só quer dormir. Do trabalho e dos recreios também, tem gente que só quer lazer, não quer responsabilidade nenhuma com o trabalho. Tudo isso atenta contra o não matar. Pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, comportamento e palavras pacíficas, brandas, corteses, tudo isso está preservando a vida, a honra do outro, a longanimidade, que é aquela paciência, né? A prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente, perdoando as injúrias, dando bem por mal, confortando e socorrendo os aflitos e protegendo e defendendo os inocentes. É por isso que está escrito aqui, que o mandamento sugere sentimentos, atitudes e hábitos construtivos, que vão construir pontes, meios, situações que você vai trabalhar para preservar a vida do outro, a tua e a vida do outro. Se você olhar por trás de cada vocábulo desse aqui, está isso. Isso é construído algo para manter, para preservar a tua vida, tua honra e a vida do outro. Tá bom? Aí você percebe, gente, por que ninguém cumpre os mandamentos, não é? Quando a gente começa a estudar um pouquinho mais. Aí você fala pro cabra assim, o cara fala, eu nunca matei ninguém. Não venha me falar de mandamento. Eu nunca matei ninguém. Ok. O que é matar para você? Pronto. Sabe o que ele vai falar? Eu nunca dei um tiro, nunca dei uma facada, nunca tirei a vida de alguém. Mas você viu quantos modos para quebrar o mandamento? Alguém consegue cumprir isso aqui, meus irmãos? Aí Jesus Cristo ganha corpo na nossa vida. Ele fica grande e a gente agradece Ele. Que beleza, né? Graças a Deus. Se não fosse Cristo, ninguém se salvaria. Ninguém. Vamos para as atividades? Vamos recitar o 5º e o 6º mandamento? Qual é o 5º mandamento? Honrar pai e mãe. E qual é o 6º? Não matarás. Então olha lá, uma atividadezinha para a gente, Considerando a interpretação proposta do 5º e 6º mandamento, marque a alternativa correta. Vamos marcar, tem mais de uma, tá? O amor que leva o outro em consideração está implícito nos mandamentos relacionados ao próximo? Tá, não tá? Muito bem, olha lá, vamos marcar. Os filhos devem honrar aos bons pais. Maus pais têm que ser desconsiderados a fim de que aprendam a cuidar melhor dos seus filhos. Está errado, então esse aqui não vamos marcar. A correta relação entre pais e filhos é fundamental para o bem-estar da alma. Correto? Como soberano autor da vida, cabe somente a Deus tirá-la? E Ele a faz muitas vezes por meio da autoridade. Tá certo? O 6º mandamento nos proíbe de odiar. O ódio se manifesta como fúria, indiferença ou trato polido, disfarçado sob um verniz de amabilidade muitas vezes. Olha, eu cumpro o 6º mandamento, apesar de me alimentar mal, não me exercitar e dormir muito pouco? Não, estou quebrando, estou atentando contra a minha vida. Então, o 6º mandamento é legal, porque quando a gente lê não matarás, a primeira ideia é não matarás o próximo, mas o não matar é atentar contra a própria vida também, porque o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Paulo fala lá em 1 aos Coríntios. Olha só,
para discutir aqui. Que aspectos do 5º e 6º mandamentos são mais difíceis de cumprir? O que você acha, hein? A Camila falou algo, né? Olha lá, se submeter a uma autoridade, né? Não é uma autoridade, pastor. É essa autoridade. Essa autoridade, né? Eu não quero falar o nome dele aqui, porque senão corta o canal. Tá. Gente, honrar pais e mães que são maus não deve ser fácil, né? Outro dia um rapaz veio falar comigo, ele perguntou o seguinte: olha, meu pai, eu tenho sustentado meu pai, ele vive com a minha mãe, mas pastor, ele tem traído minha mãe, até hoje eu tenho visto esse homem trair minha mãe, e o que eu faço? Continuo sustentando ele ou não? Ele não trabalha, não tem mais condição, eu tenho que dar roupa, eu tenho que dar alimento, esse rapaz já é casado, tem a sua família, e aí? Tá vendo? É um exemplo. Eu falei, claro, honrar pai e mãe, continue, Deus vai usar isso aí, um testemunho tremendo do amor de Deus, da obra de Deus na tua vida. Você tinha tudo para revidar esse pai, deixar ele de lado, mas você vai afetar a tua mãe. É mais um problema que você vai criar para a tua mãe, se você abandona esse homem. Então, um pai mau, que esse rapaz tem que continuar ajudando, porque ele não pode mais trabalhar, vai deixar o pai morrer de fome? Não, continue a honrar esse pai aí, mesmo nessa situação. Gente, isso é difícil, não é? É um desafio, mas é a palavra de Deus. Outra coisa, é difícil também, né? Aqui eu marquei umas coisas, né? Esportes radicais, honrar autoridades injustas, mas cuidar da língua. Eita, hein? A maledicência é um pecado terrível, irmãos. E olha, é fruto da presença do pecado em nós. Nós temos que vigiar o tempo todo, porque quando você vê, você já escorregou, já falou mais do que você devia, inclusive contra a autoridade, né? Então é lamentável, mas são desafios, né? Aqui a pergunta é: que aspectos são mais difíceis de cumprir, né? Esses aí, né? Cuidar também, cuidar do próprio corpo, né? Nessa vida corrida que a gente tem. Como é que você às vezes trabalha o dia todo e vai ter pique para poder depois ir para uma academia, fazer um esporte? É uma dificuldade enorme. E outra, se alimentar bem num país como o nosso. Aqui comida boa é cara, né? Eu tenho problema de glicemia, eu só posso comer coisa integral, por exemplo, farinha integral, eu não posso comer açúcar. Você vai comprar as coisas que são para essa linha, caríssimo, que acaba se rendendo e comendo comum, que faz mal, está prejudicando a sua saúde. Estou atentando contra a minha vida, estou me matando, estou quebrando o mandamento. Gente, não tem como escapar disso aqui. Sistema difícil demais. Cuidar da própria saúde é difícil demais também, é uma luta muito grande. Tá bom, irmãos? Tudo bem? Foi boa a nossa aula, né? Quanta coisa a gente pensou e falou aqui, não é? Vocês querem falar mais alguma coisa? Esse aspecto que a gente debateu um pouco porque eu pedi muito mais perdão, esse de não matar. Quantas vezes eu já matei pessoas na minha mente? Nossa. Do ponto de vista de você ver algo, tipo um estuprador, quando é pego uma arma, você se vê no meio daquela multidão jogando a pedra. Jogando a pedra. Infelizmente, Mata. Também, lincha. Você vê, tem que entregar ele na mão da autoridade, ele vai ser punido. Se vê ali naquele meio, fazendo justiça com a própria mão. Sim. Difícil demais. Aí a gente tem que botar Deus, Jesus no devido lugar dele, porque ele é muito grande. E briga de torcida, Leandro? Você vê? No direito penal, isso tem um nome, esse tipo de crime. Chama crime multitudinário. Por que é crime multitudinário? Rixa, por exemplo. Porque é um crime cometido em alta emoção. Por isso que tem até uma causa de diminuição de pena quando você comete um crime em multidão. Por quê? O legislador, quando fez, entendeu que você foi levado. Você não tinha muita condição. Sabe aquela coisa? Vamos pra cima! O que acontece? Vai todo mundo. Está todo mundo junto. Às vezes você nem quer ir racionalmente, mas emocionalmente você é carregado no meio da rixa. Então, crime multitudinário. Terrível. Você quer fazer justiça, você está matando, você está atentando contra a tua vida, porque você pode morrer, e você está atentando contra a vida daquele que você está linchando lá. Ah, Jesus, graças a Deus por Jesus. Ele nos livra de tudo isso, né? Esse rapaz que morreu a 160 por hora,
Se a vida dele está nas mãos de Cristo, ele está perdoado, meu irmão. Falhou, fracassou ali, bobeou com a velocidade, acabou morrendo. Mas quem pode dizer que ele não foi para o céu? Se ele é crente. O crente peca, gente. Ele não tem gosto pelo pecado, é diferente. Pecado não é hábito, é um acidente, mas ele acontece. E nós temos que pedir perdão a Deus, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1,9. É isso que a gente tem que fazer. Pecou? Pede perdão e luta para sobrepujar aquele pecado, para aniquilar ele cada dia mais. E chega uma hora, eu falava muito palavrão, irmãos. Eu falava muito palavrão, mas muito mesmo. A cada 6 palavras, 2 eram palavrão. Coisa chata isso, hein? Acabou. Deus tirou. É obra espiritual. Você vai se conscientizando do pecado, vai lutando, e o Espírito Santo vai tirando isso de você, né? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu, ó Pai. Que o Senhor aplique as lições aqui que tivemos, pelo Teu Espírito Santo, ao nosso coração e mente. Ajuda-nos, Deus, que possamos caminhar em mais obediência ao Senhor, aos mandamentos do Senhor, ó Pai, em resposta de gratidão pela salvação que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Guarda-nos no restante desta noite, ó Senhor. Logo mais estaremos aqui para orar a Ti, para clamar, buscar ao Senhor em oração. Que o Senhor ouça aí do céu o clamor do Teu povo, Deus, e atenda na medida da necessidade nossa, Pai. Fica conosco, Deus. Nós Te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém.